Aqui na fazenda J. Basso são 10 mil hectares cultivados com milho safrinha. Ao meu lado, o Ayrton Correa, e nós vamos saber como que está o desenvolvimento da lavoura. Houve um atraso no plantio do milho, Ayrton? Isso, realmente houve um atraso, e esse atraso se deve a alguns fatores, principalmente a questão do plantio da soja aqui no estado. No início tivemos um problema de seca e depois choveu muito, então atrasou o plantio. E, consequentemente, esse atraso reflete automaticamente no plantio do milho safrinha. E também a colheita, na época da colheita choveu um pouco também, então também atrasou a colheita e consequentemente atrasou o plantio do milho safrinha. Aqui na empresa hoje, no caso, a gente plantou dentro da janela, que até o dia 10 de março, a gente conseguiu plantar 45% da área do milho dentro da janela. Tá? E fora da janela a gente plantou mais ou menos 55%. Então assim, hoje o quadro é um pouco difícil porque nós estamos no período de estiagem aqui hoje, então aqui está mais de 25 dias sem chuvas e como vocês veem o milho aqui hoje está precisando de muita chuva, até por pendoamento, então realmente tem que chover nos próximos dias aqui, já tem uma certa quebra de produtividade aqui, então a gente conta com a chuva, mas assim, tem que chover senão vai ter uma quebra bem significativa na parte do milho. O que seria um clima ideal? O clima ideal que fosse daqui para frente para nós é que fosse chover nos próximos dias aí, né? E não fosse acontecer geada. Esse seria o clima ideal para a gente conseguir ter uma safra ainda, uma safra média aqui na nossa região. Na safra passada, a produtividade do milho foi superior a 100 sacas por hectare. Nesta temporada, devido aos problemas mencionados pelo Ayrton, o número deve cair um pouco. Os investimentos foram feitos para atingir bons índices. Em fase de desenvolvimento, a lavoura segue livre de pragas e doenças. Aumentaram os custos dessa safra? Praticamente os custos não subiram muito, se manteve igual no passado, então não teve muita oscilação. A preocupação que a gente tem como produtor de grão aqui é em relação ao preço. Então, ano passado a gente colheu uma safra boa, sim, mas o preço não foi muito saudável. E geralmente acontece isso, quando o produtor colhe e vende, o preço está baixo. Depois, agora, hoje o milho está um preço bem diferente, então teria que estar um preço bem acessível. Se o preço do milho tiver baixo lá na frente, às vezes não cobre nem o custo de produção da lavoura do milho. Então a gente espera aí, como empresa, que os preços do milho venham a reagir também para a gente conseguir, pelo menos, equilibrar os custos de produção. O que seria o ideal hoje? O preço do milho hoje teria que estar no mínimo acima de R$ 25 para conseguir equilibrar as contas. O ideal seria estar, na verdade, acima de R$ 30, né? Seria o ideal. É o que a gente quer, mas não consegue, né, Miriam? 30% a 40% da produção da fazenda é travada em contratos futuros. A grande preocupação hoje é de travar um contrato se você não conseguir colher o milho. Então a gente poderia travar mais, garantindo o preço só em função do risco de não colher, a gente trava só uma parte da produção.